Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 14 de março de 2021, conversaremos um pouco sobre a obsessão e o perdão das ofensas. A obsessão e o perdão das ofensas. A obsessão, como nós sabemos na visão espírita, é o assédio constante que um espírito malfeitor, exerce sobre as pessoas. Essa atuação, esse assédio, pode ser a uma pessoa individual, pode ser a um grupo, pode ser a uma família e até a mais criaturas. E pode ser também por um espírito vingativo ou por vários espíritos, porque os espíritos malfeitores, eles, quando querem se vingar, eles convidam seus parceiros que pensam como eles e que às vezes não tem nenhum problema pessoal com aquele a quem esse espírito persegue, mas ele vai como se fosse um matador de aluguel para cumprir um dever e o outro ficar devendo favor a ele. O que ocorre aqui na Terra, em termos de perseguição, de maldade de uma criatura a outra, e chama muitas vezes um matador de aluguel, ocorre também no mundo dos espíritos. Porque os malfeitores daqui, se eles não se corrigirem, eles continuam malfeitores no mundo espiritual. Porque a morte não transforma ninguém. O que o indivíduo é aqui, ele continua sendo como espírito. O que ligardes aqui na terra será ligado no céu, e o que desligardes aqui na terra será desligado no céu. É isto, esta frase é de Jesus, que é a maior verdade. O que nós desligamos aqui, entraremos no mundo dos espíritos já desligado. E o que nós não desligamos aqui, entraremos lá já não desligado. Aliás, quando nós não desligamos aqui, entramos no outro lado da vida com o mesmo problema, mas quando desligamos aqui, aí entraremos lá sem essa maldade, porque tudo começa aqui na Terra, para entrarmos no mundo espiritual. E de maneira que a obsessão, na visão espírita, é o assédio que os maus espíritos exercem sobre as criaturas. E Jesus, naquela época, o trabalho dele, ou uma das suas atividades, e dos seus apóstolos, era justamente expulsar os demônios, quer dizer, ele usava a palavra demônio como sinônimo de espírito mau, e não espíritos maus das igrejas, das religiões, que foram criados por Deus já maus, ou se revoltaram no paraíso e se transformaram em mau espírito, os anjos. Quem é anjo não desce mais, é se elevando direto. Mas quando Jesus fala em demônio, ele não é o demônio das religiões que Deus criou, ou aquele demônio que se rebelou contra Deus,
que era um anjo. Não é esse. É justamente o espírito que foi mal aqui na Terra, espírito de um homem mal aqui na Terra, que passa por outro lado da vida, ligado ao mal, porque aqui ele foi ligado ao mal, não desligou, aí entra no mundo espiritual ligado. O que nós ligamos aqui, na bondade, na maldade, será ligado depois da morte. O céu, conforme Jesus fala, é a espiritualidade, o mundo dos espíritos, é o depois da morte. E de maneira que a obsessão, ela é exercida sempre pelos maus espíritos. Os bons espíritos não assediam ninguém, porque eles são bons. Logo, o assédio é realizado por um mau espírito, ou um espírito vingativo. Daí as obsessões. E nós consultamos, a propósito, aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 10, que fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia de Deus, falando da importância do perdão como uma terapia para a obsessão, uma terapia para a auto-obsessão, as ideias fixas que prejudicam e causam transtornos psíquicos ou psicológicos, ideias fixas, que são auto-obsessão. A obsessão é a influência de um espírito de fora. Mas quando nós fixamos uma ideia que prejudicamos a nossa mente, a economia mental, chama-se a auto-obsessão, que por consequência, na maioria das vezes, atrai espíritos para nos fazerem o mal, explorarem aquela auto-obsessão. Que a obsessão, geralmente, ela é uma consequência de uma auto-obsessão. O indivíduo se obsedia pelos vícios, pela maledicência, pela maneira errada de pensar, de julgar, de sentir. Ele cria auto-obsessão. E, por conseguinte, um espírito mau também se aproveita dele, que já passa a ser a obsessão. E de maneira que Allan Kardec nos fala aqui da importância do perdão das ofensas. Por isso é que Jesus, no Evangelho, ele diz: reconcilia-te o mais depressa possível com os vossos inimigos, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao oficial de justiça. É uma forma emblemática de falar, não é? E serás metido na prisão, e daí não saireis, enquanto não pagardes o outro feitio. A prisão a que Jesus se refere no Evangelho não é a prisão, a cadeia de ferro, onde o preso vê o mundo pelas grades. Não é essa a cadeia. A cadeia é das reencarnações. Enquanto o espírito é mau, é perverso, fica devendo as leis de Deus, e das reencarnações, esse espírito não sairá, não se libertará, enquanto ele não fizer mudança, não amar, não perdoar. Porque a vingança, o ódio, o rancor são uma espécie de cativeiro para o espírito perseguidor. Para quem alimenta ódio, rancor, vingança, aí fica nesse cativeiro. Aí precisa reencarnar mais. Aí Jesus diz: daí não saireis, quer dizer, da prisão da carne, da prisão das reencarnações sucessivas, enquanto não pagar de outro feitio. Quer dizer, enquanto tiver impureza na alma, está reencarnando. Quando tirar impureza, não reencarna mais. E como está no Livro dos Espíritos, na questão 112 e 113. E sem mais delonga, Allan Kardec diz aqui: na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, mas também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra
A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos, os espíritos vingativos, os que vão para outra vida, guardando o ódio das pessoas aqui na Terra, eles continuam perseguindo de lá para cá. E acham até melhor porque são espíritos, são invisíveis, e geram as obsessões aqui na Terra. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com o seu ódio no além-túmulo, depois da morte, perseguem aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quer dizer, morreu o homem, mas não morreu o espírito. O espírito é malfeitor, e do outro lado da vida continua guardando o ódio e persegue quem está aqui. Quando logo morto o animal, morto o veneno, como muita gente pensa, mas não é verdade. A alma não morreu, morreu o corpo. Se a alma não morreu, o veneno continua nela. O veneno do ódio, do rancor e da vingança. Ora, o espírito mal, muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo, persegue. Nós estamos sendo atrapalhados aqui por uma propaganda, mas vamos apagar. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, não é, esteja preso ao seu corpo, numa nova encarnação, e assim menos livre para mais facilmente atormentar essa criatura, que se chama, esse tormento se chama a obsessão, que a maioria das criaturas humanas sofre das obsessões. Para ferir nos seus interesses, o espírito, quando está dentro da família, persegue aquela criatura e persegue o povo da família, ferindo os interesses daquela família. E as mascaras afeições, nos casos de obsessão. Ora, nesse fato, nessa verdade, reside, conforme Kardec diz aqui, a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo das obsessões que apresentam certa gravidade, quais as obsessões subjugação e a possessão, em que as criaturas perdem a vontade, perde o raciocínio, perde o livre-arbítrio, por causa de quê? Da influência de um mau espírito, que muitas vezes leva o indivíduo à loucura e o interna no manicômio. São esses casos que as igrejas chamam de possessão demoníaca, porque o indivíduo está possuído pelo espírito mau que o persegue, que se vinga dele. E no Evangelho de Jesus, nas Escrituras, estão lá, nós vemos uma quantidade infinita quase de casos de obsessão que Jesus curou. O louco de Gadareno e outros tipos que nós vemos que se passa nas Escrituras. Os possessos, pois quase sempre são vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em encarnações passadas. Quer dizer, o mal que um indivíduo faz nesta vida a outro, se esse outro que recebeu o mal não perdoa, esse mal vai para outra encarnação. Aí gera as obsessões, e a qual que a sofre deu lugar pelo seu procedimento. Na encarnação passada, procedeu mal, fez o mal, o outro não perdoou. Fica no mundo espiritual e persegue ele que já reencarnou e que está aqui. Chama-se os casos de obsessão. E Deus permite esses casos para punir quem cometeu o mal, que praticou, ou se tal não ocorreu, por haver faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, continua Kardec, do ponto de vista da tranquilidade futura,
que cada criatura aqui na Terra, nas brigas, nas inimizades, nos desencontros, não é? Repare o erro quanto antes. Repare os agravos, as injustiças que tenha cometido com o outro, com o seu próximo, e que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de inimizade, toda causa fundada de ulterior animosidade, ódio, rancor, vingança. Por isso é que Jesus diz: reconcilia-te com os teus inimigos, enquanto estás no corpo, para que não passe para o mundo espiritual o que? Esse ódio, esse rancor, e não venhas a perseguir o que está aqui na terra. É o que se chama o que? A subjugação, as obsessões. Daí a necessidade que o Evangelho nos fala de que da terapia do perdão, porque só o perdão faz o verdadeiro tratamento das obsessões de uma forma geral. Por essa forma, de um inimigo encarniçado aqui na Terra, através da reconciliação, se pode fazer um amigo na outra vida, quando há o perdão logo aqui na Terra. E quando não há o perdão, que eles se continuam aqui na Terra se odiando, se perseguindo, essa perseguição continua no mundo espiritual. Os dois partem para o mundo espiritual e um persegue o outro lá. É o que se chama, o que o Espiritismo chama, obsessão de desencarnado para desencarnado. Aqui na Terra era a obsessão do encarnado para o encarnado, porque não se perdoaram. Vão para o mundo espiritual, aí passa a ser a obsessão do desencarnado para o desencarnado. É outra modalidade de obsessão. Pelo menos o que assim procede, quer dizer, perdoando, põe do seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Há uma proteção especial para ele, porque ele perdoou. Não é? O outro não o perdoou, problema dele. Mas se você perdoou, o problema não é mais seu. O outro não perdoou, o problema continua com ele. Aí a proteção de Deus é para você e ele continuará perturbado. Ora, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com os nossos inimigos, não é somente com o objetivo de apaziguar as discórdias, as inimizades, no curso da reencarnação. É, sobretudo, para que essas inimizades, esses ódios, essas vinganças não se perpetuem nas existências futuras, porque os ódios passam para as futuras reencarnações. Daí os casos hoje de loucura por obsessão, pelas possessões espirituais, porque não houve perdão. Não saireis de lá, da prisão, quer dizer, da matéria, da prisão, das reencarnações, enquanto não houver de pago até o último centavo. Quem deve, vai pagar. Quem aqui fez, aqui mesmo paga. Não é o que diz o provérbio: aqui se faz, aqui mesmo se paga. Não é? E então há necessidade do perdão das ofensas, para que o ódio e o rancor não passe só para o mundo espiritual, mas também para as futuras reencarnações. Apenas um exemplo, nós citamos os casos de chipófagas, aquelas criaturas que nascem emendadas uma com a outra, duas cabeças, um só corpo. Por quê? Por quê? Porque são inimigos de outras encarnações, que tentaram, que foram dadas a oportunidade de outras encarnações, e o ódio continuou. Não se perdoaram. Aí Deus permite
que esses dois espíritos voltem, são dois espíritos, animando um só corpo, são duas cabeças, são duas almas, animando um só corpo, os órgãos são comuns aos dois, chama-se hipófagas, que nós vemos por aí. Chama-se a prova da reencarnação de dois inimigos do passado que não quiseram se reconciliar e agora voltam como hipófagas. Tem que reconciliar porque é da lei de Deus. Enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. E assim, meus prezados companheiros, o tema de hoje é, conforme está aqui, a obsessão e a terapia do perdão das ofensas. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo, lembrando a necessidade da leitura do Evangelho, da prece para quem tem problema de obsessão, assistir reuniões espíritas e orar, acima de tudo, pelos espíritos obsessores, pelos inimigos que estão do outro lado da vida, perseguindo as criaturas, e essa perseguição se chama o quê? Obsessão, que a maioria da humanidade sofre de obsessão. Muita paz para todos.